Olá, hoje a gente vai mergulhar numa escala que, nossa, desafia totalmente a nossa percepção diária. Totalmente. Vamos explorar a arquitetura invisível, mas de uma complexidade, assim, impressionante, que existe dentro das glândulas do nosso corpo. Isso mesmo. A nossa análise hoje é baseada em histologia detalhada, o que nos dá um passe livre para esse universo microscópico das glândulas salivares, intestinais. Uhum. E a nossa missão aqui é decifrar o projeto por trás disso, como elas se organizam, o que fazem e, o que eu acho mais incrível, como algumas funcionam como verdadeiras fábricas de células. É uma ótima maneira de colocar. Porque, sabe, quando a gente pensa numa glândula, a imagem que vem é talvez de um órgão meio disforme. Sim, uma massa de tecido. Exato, mas a realidade é muito mais elegante. A fonte nos mostra que uma glândula não é um amontoado de células. É quase uma metrópole em miniatura. Uma metrópole. Sim, como uma infraestrutura super sofisticada. Pensa assim, bairros que seriam os lóbulos e quarteirões os lóbulos. E tudo isso conectado por uma rede de transporte de vasos e ductos muito eficiente. É a pura engenharia biológica em ação. Certo. Então vamos começar por essa visão aérea da metrópole. Vamos lá. A fonte descreve uma lâmina de glândula salivar. Quando a gente olha no microscópio, vê que a glândula inteira é segmentada. Tem porções maiores, os lobos, Certo? e dentro de cada lobo, subdivisões ainda menores, que são os lóbulos. O que exatamente está criando essas fronteiras, essas divisões? Então, essas fronteiras são formadas por septos. São como paredes bem finas de tecido conjuntivo. Ah, ok. Esse tecido se infiltra por toda a glândula, e é ele que cria essa organização hierárquica. Mas o mais interessante é um detalhe técnico que a fonte destaca. Eu vi isso e achei fascinante. É uma ajuda visual inesperada, né? Sim, o texto menciona que aqueles espaços brancos que a gente vê na lâmina separando os lóbulos são, na verdade, um erro. Um artefato. Exato, um artefato. Eles aparecem porque o tecido encolhe durante a fixação química para preparar a lâmina. Ou seja, a gente consegue ver o projeto da glândula por causa de uma falha. Isso é quase poético. É uma feliz coincidência, sem dúvida. Mas olha, essa arquitetura não está lá por acaso ou por uma questão estética. A função é o ponto principal. Faz sentido? Essa rede de tecido conjuntivo que forma os septos é o chassi da glândula. É por dentro dessas paredes que correm as artérias, as veias, os ductos de maior calibre. As grandes avenidas da cidade, como você disse. Exatamente. E a partir delas saem as ramificações menores que entram em cada quarteirão, em cada lóbulo, para entregar suprimentos e coletar os produtos de cada célula. Então é basicamente um problema de logística em escala microscópica. Perfeito. Você tem milhões de células produzindo saliva. Elas precisam de oxigênio, de nutrientes, e o produto delas precisa ser escoado de forma eficiente. Sem essa divisão, seria um caos. Seria um caos completo. Seria como tentar abastecer uma cidade inteira usando só ruas, sem nenhuma via expressa. O sistema ia entrar em colapso. Entendi. Essa organização em lobos e lóbulos é a solução da natureza para um problema gigantesco de distribuição e coleta. E ainda oferece outra vantagem, a compartimentalização. O que você quer dizer com isso? Que se algo der errado num lóbulo, o problema fica contido ali. Precisamente. Se houver uma infecção, uma lesão numa área pequena, esses septos de tecido conjuntivo agem como barreiras. Ajudam a conter o dano. Exato, impedindo que se alastre. É um sistema que não é só eficiente, é também resiliente. Incrível. Então a infraestrutura está montada. As avenidas e ruas estão no lugar, mas e o tráfego? Como o produto, a saliva, por exemplo, é de fato empurrado para fora das unidades que a produzem? Imagino que não seja um processo passivo, só um gotejamento. Essa é a pergunta perfeita para a próxima etapa. E não é nada passivo. Existe uma força ativa, um empurrão microscópico. E ele vem de um tipo celular muito especial que a fonte destaca. As células mioepiteliais. Mioepiteliais. O nome já entrega a função, né? Mio, de músculo, e epitelial, do tecido de revestimento.
São células híbridas. Elas têm características dos dois tipos. Exatamente. Elas têm a capacidade de contração, como as células musculares, mas também são parte do tecido epitelial. E a analogia que a fonte usa para descrevê-las é fantástica. Diz que elas abraçam as unidades secretoras como um polvo. Essa imagem é muito poderosa, não é? Muito. Células com múltiplos braços envolvendo as pequenas esferas de células que produzem a secreção. E é uma descrição visualmente perfeita porque é exatamente isso que elas fazem. No exemplo da glândula sudorípara que a fonte mostra, elas aparecem como umas linhas finas e vermelhas na periferia das unidades secretoras. Seus prolongamentos, como tentáculos, formam uma espécie de cesta contrátil ao redor das células produtoras. E aí, quando o sistema nervoso dá o sinal, Elas se contraem. todas ao mesmo tempo. E ao se contraírem, elas espremem a unidade secretora, Forçando o conteúdo para fora, seja suor, saliva ou até leite, no caso das glândulas mamárias. exato. Elas são, na prática, o músculo da glândula, o motor que ejeta a secreção. Sem elas, a liberação seria muito ineficiente. Extremamente. A secreção poderia até ser produzida, mas ficaria em grande parte presa ali no local de produção. Essa função é tão crítica que o mau funcionamento dela está ligado a várias doenças. Imagino. Por exemplo, em certas doenças autoimunes que causam boca de olhos secos, parte do problema pode ser justamente uma falha nesse mecanismo de ejeção. Faz todo sentido. Bom, já cobrimos a arquitetura da cidade e os trabalhadores que garantem a exportação. Mas a fonte nos leva a um território ainda mais surpreendente. Sim, agora a coisa fica ainda mais interessante. Fala de glândulas que não secretam só substâncias, mas que produzem e secretam células inteiras. O processo se chama citogênese, a glândula como uma fábrica de células. Esse é um dos conceitos mais fundamentais da biologia regenerativa. E o exemplo clássico que a fonte explora é o intestino delgado. Certo. A superfície interna do nosso intestino, que absorve os nutrientes, é coberta por milhões de projeções microscópicas em forma de dedo, as vilosidades intestinais. Elas servem para aumentar a área de superfície, né? Exatamente. Aumentam drasticamente a área de contato com o alimento. Mas essa superfície está sempre sob ataque, certo? Atrito com a comida, acidez, enzimas. É um ambiente bem hostil. Extremamente hostil. As células na ponta dessas vilosidades devem ter uma vida útil muito curta. Curtíssima. A gente está falando de dias. Elas são constantemente desgastadas e perdidas. E é por isso que o sistema precisa de uma fábrica de reposição funcionando 24 horas por dia. E essa fábrica não fica na superfície. Fica em um lugar protegido. Exato. Ela fica na base das vilosidades. Ali o tecido se dobra para dentro, formando pequenas criptas ou poços, que são as glândulas intestinais. E é no fundo dessas criptas que a mágica acontece. A fonte até menciona que dá para ver no microscópio, bem na base dessas glândulas, células em plena mitose. Sim, o processo de divisão celular. Os cromossomos ficam visíveis, agrupados, prontos para se separar. É a prova visual da fábrica em pleno funcionamento. É isso mesmo. Na base dessas criptas ficam as células-tronco intestinais. Elas são as células-mãe, as indiferenciadas. Ok. Quando uma delas se divide, ela pode gerar duas células-filhas. Uma geralmente continua como célula-tronco, para manter o estoque, digamos assim. E a outra? A outra inicia uma jornada para cima, para fora da cripta. É quase como uma esteira rolante de células. Elas nascem lá no fundo e vão subindo pela parede da vilosidade. Exatamente. Até chegar ao topo, onde eventualmente morrem e são descartadas. E nesse caminho elas vão amadurecendo. É precisamente isso. E durante essa migração, que dura poucos dias, elas se diferenciam, se especializam para se tornarem as células maduras de absorção. O resultado é que todo o revestimento do intestino é completamente renovado a cada 5 a 7 dias. Espere, todo o revestimento? Isso é uma taxa de renovação assim espantosa? É impressionante. É difícil até de imaginar a escala dessa produção celular acontecendo agora mesmo dentro da gente. Mas isso me levanta uma questão. Uma divisão celular tão rápida e constante não é por si só arriscada? Isso soa muito parecido com o que acontece no câncer. Você tocou no ponto central.
É um pacto com o diabo, biologicamente falando. Nossa. O corpo precisa dessa renovação rápido para sobreviver, para manter a barreira intestinal e absorver nutrientes. Mas o preço que se paga é um risco elevado de erros. Mutações. Exato. Cada vez que uma célula divide seu DNA, existe uma chance de ocorrer uma mutação. Com trilhões de divisões acontecendo, a probabilidade de um erro que desregule o crescimento celular aumenta. E como o corpo lida com isso? Por isso, os mecanismos de controle de reparo de DNA nessas criptas são absurdamente rigorosos. É um equilíbrio muito delicado entre a regeneração e o desenvolvimento de tumores. A maioria dos cânceres de cólon, por exemplo, começa justamente quando esse processo numa cripta perde o controle. Uau! Esse nível de detalhe é alucinante. Entender a arquitetura, a função de células específicas, como as mioepiteliais, e depois mergulhar na dinâmica das células-tronco. É muita informação para conectar. Sim, manter todos esses processos claros, especialmente para quem está estudando, é um desafio e tanto. É exatamente o tipo de complexidade que pode derrubar alguém numa prova importante. Com certeza. A capacidade de visualizar e conectar esses diferentes níveis de organização é crucial. E para quem está nessa jornada de estudos, seja na faculdade ou se preparando para as provas de residência, ter acesso a material que detalhe e testa esses conhecimentos é um diferencial enorme. Sem dúvida. E é por isso que vale a pena conhecer uma ferramenta. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma boa preparação envolve exatamente isso. Não apenas memorizar fatos, mas compreender os sistemas. E o que vimos hoje é um dos sistemas mais elegantes do corpo. Com certeza. Então vamos recapitular as grandes ideias da nossa análise, é o que a gente extraiu de mais importante. Vamos lá. Primeiro, que as grandes glândulas são obras-primas de engenharia logística com uma arquitetura sofisticada em lobos e lóbulos que garante máxima eficiência e também resiliência. Perfeito. Segundo, descobrimos os atores ocultos, as células mioepiteliais. Esses polvos contráteis são a força motriz que ejeta as secreções, um componente ativo e essencial, mostrando que nada no corpo é verdadeiramente passivo. Ótimo ponto. E por último, talvez a revelação mais impactante: a glândula como uma fábrica de células. Vimos como as células-tronco no fundo das criptas intestinais trabalham sem parar para regenerar todo o revestimento do órgão em questão de dias. Um processo vital que caminha numa linha muito tênue entre a saúde e a doença. E para deixar um pensamento final, essa análise da renovação constante do epitélio nos força a pensar sobre a natureza do equilíbrio biológico. Certo. A fonte descreve um mecanismo que é perfeito, mas inerentemente frágil. O que acontece quando essa fábrica de células acelera sem controle? Ou quando, ao contrário, ela não consegue dar conta da demanda por novas células? Essa pequena usina na base de uma glândula não é só um detalhe histológico. Ela é o epicentro da saúde e da patologia de um órgão inteiro. A questão que fica é: quão robusto é esse equilíbrio? E o que, no nosso ambiente e estilo de vida, pode estar constantemente testando os limites dele?